Beleza. Então, vamos. Eu vou compartilhar minha tela. Boa. Gente, eu não vou repetir os recados que eu passei das vezes passadas, né, sobre câmera, microfone, tudo isso. Agora vocês entenderam, então vocês sabem como funciona. Acho que deu super certo. Então, vamos lá para o nosso módulo 3, construção de cenários. O time está de volta, então vocês já conhecem, nada novo, conhecem nos dois. Então, vamos com os objetivos dessa sessão. A gente queria, nas sessões passadas, né, a gente falou de tendências, a gente começou a entender o que que é uma tendência, o que que é um sinal, a gente falou dos cones de futuros, e a gente queria avançar mais para, ok, como a gente usa futuros também com ferramentas que ajudam a construir, co-criar estratégia e planejamento dentro das nossas organizações, tá? Então, aí vocês vão ver que nas próximas sessões a gente vai com coisas talvez mais criativas, menos ligadas à estratégia, mas que tudo vai se conectando ao longo da nossa jornada, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com matrizes de cenários. O time vai explicar um pouquinho o conceito e vocês vão criando mesmo. A gente vai dar para você uma empresa, cada grupo vai receber uma empresa e vocês vão trabalhar matriz de cenários para essa empresa e para a estratégia dessa empresa, ok? Então, vocês vão colocar o chapéu do experto em futurismo dentro dessa empresa e vai fazer esse trabalho em grupos. E aí a gente vai ver, né? Quando a gente cria esses cenários, como a gente leva uma estratégia pré-definida a se colocar, né, nesses diferentes cenários e ver, testar, ver se faz sentido ou não faz sentido. Talvez temos alguns pontos cegos, talvez vamos enxergar algumas oportunidades. Então, isso vai ser o trabalho das nossas 2 horas agora juntos. Antes de passar para ti e fazer o nosso pequeno check-in, eu queria trazer aqui uma coisa do Adam Grant. Não sei se vocês são como eu, ou vocês veem só a parte do. Ah, eu vou compartilhar de novo. Eu vi que ele estava cortado, o coitado do Adam Grant. A foto não estava aparecendo. É, Tenta de novo. agora tá. É, então, eu deixei em inglês, como eu peguei do Instagram, mas eu traduzi também em português. Ele fala isso que eu acho bem interessante. O processo de aprendizagem não termina quando você adquire conhecimento. Está completo quando você aplica consistentemente esse conhecimento. Muitas pessoas acumulam informações, muito menos as usam para evoluir e melhorar. O objetivo final do crescimento é fechar a lacuna entre consciência e ação. Eu acho que isso resume super bem a nossa pegada com o curso, que a gente não vai, tipo, mandar para vocês um monte de conteúdos que vocês vão lá guardar, né, um PDF numa pasta no computador bonitinho e nunca vai usar na vida, né? O nosso objetivo é ajudar vocês a fechar essa lacuna entre consciência, né, conceito, e ação, usar ferramentas, aplicar na empresa, para realmente que isso seja algo factível e usável para vocês nos próximos semanas e meses, tá? Então, acho que conecta bem com a pegada. Vocês vão ver que hoje vai ter muito mão na massa mesmo com essas matrizes de cenários, mas aí vocês vão entender de verdade como funciona, e não só na teoria. Então, para o check-in de hoje, a gente sugere essa frase: uma coisa que te anima sobre o futuro. Escreve no chat ou abrindo o microfone uma coisa que te anima sobre o futuro. Honestamente, não saber o que aí vem. Que Uhum. é igualmente assustador como é animador. Porque se pensarmos, tipo, há 5 anos não fazemos ideia como é que seria a nossa vida hoje. Eu, pelo menos, acho que nos últimos 5 anos melhorei imenso. Que daqui a 5 anos, continuando a trajetória, que estou a fazer muitos passos conscientes para criar, acho que continuando a ter um bocadinho de sorte do meu lado vai dar certo. Mas não faço ideia quão certo ou quão errado ou o que é que vai acontecer. Então é, pronto, todo um mundo que vou desvendando um dia de cada vez. E logo se vê. Obrigada, Marta. O Carlos falou viajar. O André, os eternos plot twists. A Tainá, tendências de reconexão humana.
A Lu, a possibilidade de recomeçar sempre, nada é permanente. A Nath, possibilidades e oportunidades. A Tainá, as infinitas possibilidades. O Tim, viagem para Istambul em breve e São Paulo vencendo Palmeiras no domingo. Ai, não, não fale de futebol, pelo amor de Deus. Aí você vai criar, tipo, uma cisão dentro dessa turma. Não queria isso. A Jaque, imaginar que cada vez mais podemos viver mais, aumento da expectativa de vida e com mais qualidade, é verdade. A Lúcia, acesso à informação em tempo real. Tim, sociedade mais justa. Eu falaria também essa coisa da esperança de vida, né? Que a gente vai poder viver muito mais velhos e com maior qualidade, especialmente para mulheres, que agora tá um assunto, uma tendência que está se desenvolvendo, né? Saúde para a mulher tá melhorando. Fim do Donald. Então, fala de futebol, fala de política. Meu Deus do céu, Tim Lucas, está abrindo a Vamos, sessão vamos já com religião? Posso falar de religião também, só para todo mundo sair da sessão de vez? de vez, de vez. Vamos então, vamos começando. Eu deixo com ele, mas cuidado, né? Pô, Porque ele parece tipo não, olha só. animado hoje, animado. Não, olha só, tem uma notícia boa. Semana passada eu falei muito, essa semana eu vou falar muito pouco, porque vocês vão fazer atividade, vocês vão precisar de tempo para fazer essa atividade. Como a Sabrina falou, as primeiras semanas a gente estava olhando, se a gente olha para o processo de foresight, normalmente a gente começa a parte de tendências. E dentro dessa parte de tendências, como a gente identifica tendências, sinais de mudança, eu acho que também a gente estava querendo focar um pouco mais nesse mindset, porque além de um processo de futuros, de foresight, a gente quer que vocês estão cada vez mais olhando para ele como um mindset. Mas por que a gente cria essas tendências, identifica esses sinais? É porque a gente tem necessidades estratégicas das nossas empresas e por isso agora a gente está começando a entrar um pouco mais de como a gente usa esses sinais, as coisas que a gente está observando, ok? E eu vou explicar rapidinho o que é quando a gente fala de cenários. Eu vou dar um exemplo, vou mostrar um exemplo para que vocês possam. E esse exemplo que eu vou mostrar, daqui um pouco eu vou compartilhar um PDF do exemplo para que vocês possam aprofundar um pouco mais. Mas vamos lá, cenários. O uso de cenários em futuros é bem tradicional. Ele é uma ferramenta que vem a partir dos anos 50, 60. Eu acho que eu já falei semana passada, o Rand Corporation era um braço do governo americano que era muito focado em pesquisa e, infelizmente, meu ponto de vista, infelizmente, acho que eu já falei, muitas dessas ferramentas de futurismo vêm do exército americano. Mas eles estavam querendo entender como esse mundo está mais incerto, como futuros podem ser diferentes do que a realidade hoje. E a partir disso, o Rand Corporation lançou esse estudo chamado Imagine the Unimaginable, uma coisa aqui, pense o impensável. E eles começaram a identificar como a gente pode imaginar mundos futuros diferentes. E eu acho que, não sei se alguém já identificou qual é essa imagem do lado direito aqui da tela. Quem é esse cara? Imagina vários de vocês. Se vocês não sabem quem ele é, você já viu o que ele desenhou, né? O Walt Disney, né? Ah, isso mesmo, Jaqueline. Ah, esse é o Walt Disney. E foi bem na época que o Walt Disney estava, todo o trabalho de Disney estava começando a ficar mais conhecido, mais famoso. Então, os funcionários do Rand Corporation, eles foram começar a falar, pesquisar um pouco o trabalho de Disney, para começar a entender como o cara desenha mundos diferentes, como ele faz um plot, como ele mapeia mundos diferentes, coloca personagens, começa a mapear um pouco o que é esse mundo.
como parte do storytelling que o Disney era ainda é grande referência, né, de como fazer isso. Depois disso, nos anos 70, Shell, que naquela época ainda Royal Dutch Shell, que ainda existe, né, a empresa de petróleo, eles começaram a entender que era um choque no sistema de fornecimento de energia global. Tinha aquele grande ruptura no sistema de preços, de supply de petróleo no mundo. E eles perceberam, putz, a gente precisa começar a mapear possíveis cenários de energia no futuro. Isso ainda é uma grande referência. Se vocês procuram, vocês vão achar na internet todo o trabalho que o Shell fez. Agora, era ainda uma referência, muito desse trabalho aberto. E só para vocês saberem, eu acho que começo desse ano, ou final do ano passado, o Shell lançou um novo tipo de mapeamento de cenários futuros de energia. Eles continuam com isso. Eu vou procurar o link para compartilhar aqui mais tarde. Por que essa parte de storytelling, conta histórias, importante nessa parte de cenários? Porque a gente sabe, quando a gente começa a contar história, a gente está começando a mexer muito mais com emoção, significado. E isso que motiva o ser humano. Opa, Marta, bless you. Desculpa, eu estava olhando aqui a câmera. Saúde. A gente sabe, a gente está aqui para contar essas histórias porque a gente tem necessidade estratégica dentro da empresa, dentro das nossas equipes. Se a gente quer engajar pessoas, é muito mais fácil fazer isso se a gente tem história, para que as pessoas possam se colocar dentro desses cenários. Por isso, hoje, vocês vão fazer um pouco desse trabalho. Vocês vão começar a criar histórias sobre diferentes cenários. E dentro do cenário que vocês vão criando, eu vou te mostrar o modelo que vocês vão usar, vocês vão incluir várias tendências. Então, por isso, todo o trabalho que vocês fizeram até agora de identificar possíveis tendências de futuros, começa a fazer parte dessas histórias que a gente coloca dentro dos nossos cenários. E eu acho que a gente fala bastante sobre isso semana passada, a importância que esse é um trabalho sistêmico. Quando a gente cria cenários, a gente está, de novo, voltando para uma forma de pensar que é focado no ser humano, não é somente tecnologia, é sobre sistema, sociedade, cultura, mas também tem esse olhar sistêmico e holístico, ok? Então, aqui falando sobre cenário, o que é Desculpa, só coloquei aqui rapidinho. Se a gente olha para as ferramentas, tem uma pesquisa sobre ferramentas favoritas em Foresight. Planejamento de cenários ainda é mais popular, mais comum. Então, por isso é importante, a gente ajuda você a entender como criar esse tipo de cenário. Mas quando eu falo de cenários, o que estou falando aqui? Se você olha aqui do lado direito, vocês vão ver que a gente tem um tipo de matriz, que a gente chama matriz 2x2. E dentro desse matriz, a gente tem 4 possíveis cenários. Ok? Então, hoje à noite, quando a gente fala sobre esse tipo de trabalho de cenários estratégicos, a gente vai aprofundar sobre esse modelo. Depois eu falo mais. Mas só para ressaltar aqui duas coisas. Eles são cenários de um futuro, possíveis mundos. Eu lembro que, talvez umas 10, 15 anos atrás, se você trabalhava em marketing, era muito comum, muito popular, a pessoa fala de world building. A gente estava criando esse tipo de mundos em que as nossas marcas existem. Hoje em dia, a gente fala menos sobre isso, mas ainda, de fazer esse trabalho de criar cenários, a gente está criando mundos diferentes do futuro, ok? Tem diferentes formas de apresentar. Por isso eu gosto desse modelo que eu vou mostrar de vocês, que vem de um trabalho de uma agência de design da Inglaterra, porque eles têm várias formas curtos, descritivos, eles têm um PDF maravilhoso, tem vídeos, para que você possa se engajar com esse trabalho que eles fizeram. Mas esse diagrama, esse matriz 2x2, eu vou ficar fazendo isso muito hoje. Não é um culto, não é nada religioso, só para a Sabrina ficar tranquilo, é um cruz.
Oh my God. Mas é porque a gente vai trabalhar muito nesse modelo. Você tem os dois horizontes. Você tem o horizonte, você tem o vertical aqui. Esses eixos X e Y, que eu sempre esqueço qual é o X, qual é o Y, mas alguém vai me ajudar daqui a um minutinho. Mas você cria esse... Obrigado, Marta. Você cria esse tipo de modelo de 2x2 e você cria 4 mundos diferentes, mas conectados, como cenários diferentes. Como falei, tem esse exemplo. A Arup é uma agência de design global, mas eles começaram na Inglaterra. E eles fizeram um trabalho maravilhoso, chamado Cenários 2050. 4 cenários sobre o mundo daqui a umas 24 anos, ok? Que pode ser esse mundo? E para fazer esse trabalho, vocês vão ver que eles criaram esses 2 eixos, um que é focado no nível de saúde da sociedade, que na verdade é essa aqui que eu acho que esse é o X, né? Que é o horizontal. Sabrina, eu acertei primeira vez. E o Y, que é sobre nível de saúde da planeta. E eu vou explicar um pouco mais esse trabalho, mas a partir desses eixos. Porque na atividade, Sabrina vai explicar melhor como funciona. Vocês vão criando esses 2 eixos. Você consegue conectar isso com esses 4 mundos. Então, vou falar rapidinho, depois tem um vídeo que eu vou passar, mas basicamente, se a gente coloca lá em cima, nível de saúde da planeta está melhorando, e lá embaixo, o nível de saúde da planeta está piorando. Se você olha para o lado esquerdo aqui, nível da saúde da sociedade está piorando, lado direito, nível de sociedade, a saúde da sociedade está melhorando. Quando a gente olha, vamos olhar lá do lado esquerda, em cima, Greentocracy. Greentocracy é o nome de um mundo em que a saúde da planeta está melhor, só que a saúde da sociedade está pior. Então, a gente tem um mundo muito mais verde, só que nem todo mundo tem acesso desse mundo verde. Faz sentido? Se você olha para embaixo, você tem Extinction Express. Eu não quero falar muito sobre isso, vocês vão ficar tão deprimidos, ninguém vai querer continuar com nossa aula. Mas é momento de extinção. Sociedade está ruim, planeta está ruim, ninguém vai sobreviver, ok? Não, a gente vai sobreviver, mas eles criam esse cenário para que a gente consiga entender. Do outro lado, talvez eu tenha um modelo que é o que provavelmente a grande maioria das pessoas procuram. Saúde da planeta está melhor e saúde da sociedade está melhor. E ele chama isso de um mundo pós-antropoceno. Como que está esse mundo em que não é os seres humanos que estão destruindo o planeta, a sociedade está mais justa, mais igual? Como vai ser esse mundo? E lá embaixo você tem outro que é bem interessante, que é nível de saúde da planeta está pior, só que o nível de saúde da sociedade está melhor. E eles chamaram isso Humans Incorporated. Os seres humanos convivem bem melhor, só que a gente está num planeta que não é tão bom. Faz sentido? A gente tem os 2 eixos, isso ajuda a gente conta 4 histórias conectadas, mas cada cenário bem diferente. E a partir disso, a gente começa a pensar, qual é a estratégia da minha empresa dentro desse contexto? Como isso vai impactar o mundo do meu consumidor, a minha marca? E esse é um pouco do trabalho que vocês vão fazer. Porque eu gostei muito do trabalho que eles fizeram até pequenos vídeos, ok? Vou passar um desses vídeos aqui rapidinho. Eu tenho que pedir desculpas porque a gente colocou ele numa... É só para Marta, eu falaria. Não, eu É vou só falar, para Marta vai amar. Marta vai amar, porque é português do Portugal, mas... Não, Marta é que vai ficar mais ofendido, porque o português do Portugal tá ruim, que acho que a Marta vai reclamar mais. Mas eu vou colocar, é mais para vocês entenderem o que traz vida quando você faz um cenário. Eu acho que você pode trabalhar muito nisso, para que cada cenário fique mais vivo.
E se continuássemos como fazemos agora, com vontade de ter sucesso e progredir a humanidade, mas com uma preocupação meia-boca com o clima? Neste mundo, a qualidade de vida das pessoas continuou a melhorar, mas às custas da Terra. A tecnologia isolou as pessoas do clima extremo e das temperaturas em ascensão. Pessoas em primeiro lugar é um mantra moderno. Uma renda básica universal ajuda aqueles com os empregos mais mal pagos a pagar não apenas o que precisam, mas também a maioria do que desejam. As pessoas há muito esqueceram como esta Terra parecia há apenas 30 anos. Mas e se colocássemos as necessidades do planeta à frente destas pessoas? Grande parte do mundo foi agora rewilded, permitindo que os ecossistemas se regenerem como se estivessem totalmente intocados pela humanidade. As espécies se reabasteceram e os recursos naturais são respeitados. A crise climática não existe mais. As pessoas têm acesso limitado a este paraíso natural. Em vez disso, os humanos estão confinados a áreas densamente povoadas. A humanidade foi forçada a abrir espaço para a natureza neste mundo. O declínio da agricultura em massa levou muitas pessoas a depender de alimentos sintéticos. Comida e não há desperdício. Nem todos estão felizes com o lugar da humanidade na hierarquia. Muitos estão cansados das cidades congestionadas. Eles exigem acesso ao campo. Mas nenhum governo arriscaria outra crise climática. Dá para ver como a forma de conta cada uma dessas duas histórias, desses dois cenários, você inclui várias tendências, né? Eles falam de coisas de tecnologia, o zeitgeist social, cultural, como as pessoas estão sentindo, os trade-offs, né? Aquelas decisões, a gente tem isso, mas perde isso. Quais são as questões políticas? Então, lembrando o nosso modelo STEEP, que a gente falou da primeira e segunda sessão, tem os elementos sociológicos, tecnológicos, econômicos, environmental, ecológicos e políticos. Naqueles clipes do vídeo, dá para ver que eles incluem um pouco disso nesses cenários. Então, isso é bom como um bom exemplo de como você pode trabalhar nisso, ok? E só para ressaltar aqui, a gente faz esses cenários porque eles ajudam a gente a auxiliar na tomada de decisão. Quando a gente, como eu falei, quando você olha para esses quatro mundos, a gente pode gerar uma conversa em nossas equipes. Qual desses cenários a gente atual acha que realmente vai acontecer? Ele é muito bom como forma de pensar um pouco. Tem uma desses cenários que a gente está aos poucos indo mais naquela direção sem questionar. Quais desses cenários a gente talvez quer evitar? Qual nível de confiança a gente tem sobre isso? A gente pode aprofundar mais em assuntos específicos. Qual seria o comportamento do consumidor em cada um desses quatro? Ok? Então, ele é bom como um quadro mesmo, em que você pode começar a fazer perguntas estratégicas para a sua empresa, sua marca, seus produtos, tudo isso. E eu acho que a gente falou já sobre isso, durante esse trabalho, pensando um pouco do mindset, porque a gente quer esse foco em foresight, porque o tempo inteiro, igual semana passada, lembra semana passada a gente falou sobre essa coisa de testar nossas suposições, para que a gente identificar os pontos cegos, que talvez existe em cada um de nós, nossas equipes, nossas empresas. E a gente fala um pouco sobre isso semana passada também, né? Se a gente não olha para vários possíveis futuros, tem um monte de possibilidades que a gente provavelmente não está nem incluindo, não está nem imaginando. Então, cenários são bons porque eles ajudam a gente a imaginar vários possíveis futuros. Sabrina, deixa que eu volto para passar a bola para ti, para a gente começar já a fazer a atividade. Bom,
Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Vamos seguindo, então? Posso fazer Vou uma seguindo. pergunta? Claro, vai. A respeito desses cenários, a gente tem uma certa previsão de cenário em função do ambiente no que a gente mora, o que a gente conhece. Temos somos muito tendenciosos a pensar que vai acontecer o que a gente tem de perto, por exemplo, na tecnologia. Eu poderia falar que sou mais propensa para um cenário onde a tecnologia melhora a vida das pessoas, porque eu estou imersa na tecnologia, mas tem tudo um 17, 18% do planeta que conhece essa realidade. Então, sempre fico na dúvida como a gente consegue fazer menor esse impacto da asignação de maior peso para o que a gente conhece. Não Natália, sei se consegui me explicar bem. não, acho maravilhoso. Eu acho que uma coisa que eu vou falar agora que acho importante para a atividade hoje. Porque a gente vai pedir para vocês trabalham e tomam decisões. Vamos escolher esses fatores e fazer esses cenários. Quando a gente faz com o cliente, a gente pede para que eles façam vários desses cenários. Então, a gente pode ter cenários bem diferentes, bem diversos. A gente pode brincar com isso. A gente pode questionar. E por isso, na semana passada, a gente falou muito sobre essa coisa de como evita nossas suposições. Como a gente evita que a gente imaginar futuros que é muito, basicamente, uma versão do passado. Por isso a gente precisa dessa pluralidade, essa diversidade, que a gente tem esse questionamento. E eu volto para o que, eu acho que eu falei isso na semana passada também, tipo, diversidade nas nossas equipes, diversidade nas nossas empresas, só vai ajudar. E por isso eu acho que é super importante, a gente questiona essa grande maioria, eu e Sabrina falamos muito sobre isso. Hyper, na Europa, faz cursos que todo material tem uma visão muito norte-europeu sobre o planeta. Não fala muito sobre afrofuturismo, não fala muito sobre queerfuturismo, não fala sobre Latinx futurismos. E, para mim, essa é uma grande falta. Por isso, eu sempre incentivo vocês aqui no curso, traz várias opiniões, traz diferentes experiências de vocês, para que vocês se questionem e um questione o outro, por favor. E eu iria acrescentar também, Nath, que a metodologia que a gente vai usar agora, que é essa matriz de cenários, onde a gente faz esses eixos, se, por exemplo, você fala, ok, a gente vai colocar no eixo horizontal tecnologia. Então, num sentido do eixo vai ser tecnologia vai ter um impacto positivo, mas o outro lado vai ser tecnologia tem um impacto negativo. Então, pelo framework, pela metodologia, isso vai te forçar a olhar os dois lados e não só o lado positivo que está mais perto de você no dia a dia, sabe? Então, eu acho que também isso vai ajudar a abrir mais a cabeça e a ver o leque de possibilidades e futuros bem diferentes, sabe? Fala, André. Pessoal, boa noite. Eu acho super interessante esse ponto, inclusive dos vieses culturais, né? Eu trabalhei muito tempo com marketing internacional e era realmente uma dor, porque você se colocar no lugar de outras culturas é muito difícil, né? Na empresa que eu estava, a gente gastava muito dinheiro com pesquisas, mas nem sempre é possível. Tem alguma ferramenta que vocês usam que possam recomendar para a gente para encontrar, talvez, tipo, esses, não sei, evitar esses choques culturais ou entender numa perspectiva um pouco mais ampla e não pensar só onde a gente está sentado, universo São Paulo ou Brasil, talvez? André, maravilhoso pergunta. Na minha experiência, é uma coisa de pessoas, redes, tipo, tenta procurar essas pessoas. Tem redes de futuristas que são mais alternativas. Eu estava aqui hoje, tem um livro aqui chamado Radical Futures, por exemplo, mas tem practitioners, tem pessoas, tem grupos de pessoas que trabalham muito nesse tipo de perfil. Para mim, é tipo, tenta conectar com as pessoas no mídia social, no site deles, tenta conectar com essas pessoas, porque normalmente esses grupos, e eles querem que homem branco como eu
procura eles como parceiros e tipo mais que a gente consegue levantar a voz dessas pessoas, essas pesquisas, esse material, acho que é fundamental. Mas ao invés de criar algo novo, vai atrás do que Do existe. que já existe. Apoia os grupos que já estão procurando esse espaço. É. Obrigado. E adicional a isso, você pode usar inteligência artificial também. Usar a inteligência artificial para te forçar a Yeah. sair da bolha, Só que a sabe? própria inteligência artificial está sendo construída por um público Isso. muito reduzido. Então, ela tem E vieses, mas o jeito que você faz prompts e perguntas, eu sempre recomendo de usar a inteligência artificial para te fazer pensar e ver com lentes diferentes das tuas próprias lentes. Então, do jeito que você pergunta, tenta usar a inteligência artificial como um agente provocador sobre o que você está desenvolvendo, sabe? Para ter visões que você talvez não tem e que ajudaria a ter uma diversidade maior. Mas isso se faz com bom prompts, claro. Concordo com você, Também tem há muitas vezes. Fala, agora há Marta. cada vez mais técnicas também na pesquisa com inteligência artificial, particularmente mais do lado de UX Research, que é um bocado a minha área, que se chamam-se literalmente utilizadores sintéticos. Ou Uhum. seja, eles tentam mimicar essas pesquisas de mercado e etc., cá no marketing, no design, etc. E pronto, de maneira artificial, não tão engaging, não tão accurate, mas financeiramente, tipicamente, bastante mais fácil, hum, conseguem conduzir essas pesquisas com um valor mais reduzido de esforço e supostamente chegar a algum insight que chegarias com essa pesquisa a sério. Só que também é muito mais fácil teres um synthetic user do que estares a fazer o recrutamento para com China, do qual não tens contactos e não tens recursos humanos para tratar de. Portanto, também Uhum. pode ser uma alternativa boa. Boa, obrigada pela contribuição. Vamos então pela atividade. Vamos tentar se jogar nesses cenários, que vão ser vários prints, né? A gente vai usar tipo, 1 hora mesmo, fazendo vários prints um depois do outro. Então, a gente chamou essa atividade matriz de cenários e wind tunneling. E aí a gente deixou a palavra em inglês por enquanto, mas vou explicar. O que é para você túnel de vento e para que serve? Você já viu esses experimentos lá com túnel de vento? Quando eles vão testar, tipo, um novo carro. Aqui eu coloquei uma caravana, né? Mas qualquer caso, eles fazem isso também com cycling, né? Com ciclistas. Você coloca uma coisa à prova de um vento super forte para ver se vai resistir. Ou se a estrutura mecânica da coisa vai. É. Então, fazendo uma analogia, uma metáfora com isso, a gente chama de túnel de vento, wind tunneling agora, um teste de resistência de uma estratégia, tá? Você vai explorar como uma estratégia, um plano estratégico, vai sobreviver em vários futuros possíveis. E para isso a gente vai criar, né, essa matriz de futuros. Fazendo isso, você pode revelar fraquezas, riscos, oportunidades, pontos cegos que talvez você não tinha enxergado antes de colocar isso na frente de vários cenários futuros possíveis. Isso vai ajudar, né, a empresa a adaptar essas estratégias, a fortalecer essas estratégias para que sejam mais resilientes no futuro. Então, isso é o objetivo final de fazer essa matriz de cenários. Não é só para fazer uma matriz porque é bonito, mas é realmente para aplicar uma estratégia e ver quais insights a gente ganha. Então, os objetivos da atividade que a gente vai fazer é você ir além de uma previsão do futuro, tipo, única, para ver múltiplas possibilidades possíveis, né? E ver a resiliência desses planos estratégicos na frente desses diferentes cenários, ok? Como vai funcionar? Primeiro, vocês vão imaginar esses 4 cenários e depois vocês vão pegar uma estratégia, uma iniciativa e colocar, né, em cada um desses cenários para ver o que funciona, o que falha, quais são os insights que vocês estão ganhando. Então, o primeiro passo vai ser de entender, né? Cada grupo vai receber uma empresa. Então, um grupo vai receber a Netflix, outro grupo vai receber o TikTok, ok? Cada grupo recebe uma empresa.
Aí, como o Tim estava falando lá no início da sessão, vocês vão atuar agora como Chief Strategy Officers da empresa, né? Vocês vão colocar os sapatos, o chapéu dessas pessoas, e aí vocês vão olhar iniciativas estratégicas chaves dessa empresa. Ok? Então, a gente vai fornecer para você a empresa e essas iniciativas estratégicas que são bem prováveis que essa empresa tem listado. Tem nada real, tá? A gente criou. Não queria falar que eu tenho amigos dentro da Netflix que me passaram a estratégia da empresa. É fictício, ok? Mas é bem provável. Vou dar um exemplo aqui. Imaginando que a empresa que você recebe é Spotify. Aí a gente vai dar para você uma lista dessas iniciativas estratégicas, os segmentos de clientes que provavelmente a Spotify vai trabalhar nos próximos anos, né? Então, aqui, experiências musicais curadas por IA, o crescimento de artistas locais e independentes, o integração de música e bem-estar. Então, conectando mais com essas plataformas de saúde mental, bem-estar, tudo que está com meditação, foco, esse sono lá branco, todas essas coisas. Ok? Então, isso são 3 iniciativas estratégicas que a gente podia imaginar, sim, que sejam relacionadas à empresa Spotify. Beleza? Então, o primeiro passo vai ser conhecer, entender qual é a empresa e quais são essas iniciativas. Lá no Miro vai ficar assim. Então, vocês vão ver o número do teu grupo e aí vocês vão ver o nome da empresa e essas iniciativas. Eu vou já dar para você o segundo passo, tá? Eu vou jogar você em breakout e vocês vão fazer os 2 passos de uma vez, para optimizar essas idas e voltas. O segundo passo, uma vez vocês ter visto a empresa e as iniciativas, é explorar tendências que poderiam impactar essa empresa. A gente já vai fornecer para você uma lista de tendências, tá? Que a gente também acha que são bem prováveis que poderiam afetar essa empresa. Vocês vão olhar essas tendências e eu queria vocês discutir e ampliar. Será que tem outras tendências que não estão listadas que a gente acha que sim vão impactar essa empresa? Tem tendências que pareçam mais certas, menos certas dentro dessa lista, ok? É uma discussão sobre isso. Voltando agora no exemplo do Spotify, imaginando que a gente iria fornecer essa lista, né? Então, conteúdo hiperpersonalizado com IA, transição da posse de músicas para modelos de acesso, crescimento de movimentos musicais locais independentes, etc., etc. A gente colocou em parênteses qual é a letra dos TIP que está relacionado, tá? Então, aqui o S é da sociedade, né? A gente vê um P aqui, crescente demanda por compensação mais justa para artistas. Então, é econômico, mas também um pouquinho político, né? Porque tem lobby, etc. Então, a gente colocou em parênteses essa letra dos TIP para ajudar vocês. Ok? Lá no Miro, vai ficar assim, então. Aqui, primeiro, o nome da empresa, as iniciativas estratégicas. E aqui, as tendências que a gente está pensando para essa empresa. E um lugarzinho embaixo para você colocar outras tendências que talvez a gente não listou, mas que você poderia imaginar para impactar essa empresa nos próximos 5 a 10 anos. Tá claro as instruções? Tá tudo bem? Sim? Então, eu vou dividir vocês em 3 grupos, ok? Tem grupo entre 4 e 3 pessoas, e aí vocês vão ter 10 minutos para analisar a empresa, as iniciativas estratégicas e as tendências. Beleza? Tudo bem? Vamos para o primeiro sprint, e aí, passo a passo, a gente vai explicar para vocês o que a gente vai fazer. Tá bom? Então, eu vou abrir agora. Ai, não, eu vou mandar o Miro, cara. Porque é Sorry. sempre o mesmo Miro, né? Mas quem sabe, se alguém não guardou, tá aqui o link no chat. Aí vocês podem abrir Obrigado. e vocês vão descobrir o número do seu grupo e aí, então, em qual lugar e qual empresa você está. Então, o grupo 1 vai ter o Netflix, o grupo 2 o TikTok e o grupo 3 o Magalu, Magazine Luiza. Tá bom? Vamos? Vou abrindo.
Aí precisa clicar, meninas, sobre a mensagem que apareceu para aceitar que o Zoom te manda lá na sala. Raquel, tá escutando a gente? Tô sim, mas não recebi, não. Deveria ter aparecido, porque eu vejo que se você talvez fechou sem querer, tá lá. Se você vai embaixo nos íconezinho, né? Lá embaixo, ou você tem breakout, ou você tem três pontinhos. Aí, quando você clica em três pontinhos, você vê Join Breakout. Tá aparecendo? Agora sim, peraí. Eu tinha aqui as duas telas, estava na outra tela. Tô indo para lá. Ah, tá. Boa. Pronto, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Então, eu vejo todo mundo voltando, pouquinho a pouquinho. Eu vou ir explicando qual vai ser o nosso próximo sprint. E fiquem comigo, gente, porque vai ser a parte mais difícil dessa sessão de hoje, ok? É a parte que dá mais, tipo, dúvidas, em geral. A gente vai agora identificar incertezas críticas. O que são incertezas críticas? Vocês vão olhar a lista de tendências, tá? A lista que a gente tinha já, tipo, sugerido para vocês, também as tendências que você tinha adicionado. E vocês vão pensar em quais são os fatores que são mais incertos e potencialmente impactantes, né, no futuro dessa empresa. Ok? Vocês vão escolher duas incertezas para posicionar na matriz de cenário. Isso vai nos ajudar depois a criar os cenários, ok? Vou dar exemplo, ok? Um fator poderia ser o conteúdo gerado por inteligência artificial vai dominar ou vai ser mais regulamentado. Isso é um fator, né? Outro fator pode ser os consumidores priorizaram sustentabilidade ou preço. Também é um eixo, é uma incerteza crítica, ok? E vocês vão usar essas incertezas para rotular os extremos do eixo X e do eixo Y, né? Na matriz de cenário. Eu vou dar mais um exemplo aqui do Spotify. Se vocês olham, são exemplos de incertezas que a gente poderia escolher para Spotify, né? Então, regulação da IA e leis de direitos autorais. Os modelos de monetização da música. Pode ser streaming dominante, poderia ser monetização direta dos artistas. Música e bem-estar. O consumo de música poderia realmente se tornar super comum sobre bem-estar, mas também poderia ficar um nicho. Então, o super comum é um nicho, mas isso é uma incerteza crítica, né? É um eixo que poderia ser mais ou menos. Mais comum ou mais nicho. Ok? Localização e globalização. Ou eles poderiam se expandir, ou eles poderiam ficar muito globais, ou regionais ou globais. Também isso pode ser um eixo. Vou mostrar aqui se a gente coloca nos eixos, né? Então, a gente poderia imaginar, para Spotify, a gente escolher uma incerteza crítica, que é o jeito que a IA vai ser regulamentada. Então, no eixo vai ser, num extremo, super regulamentada, e no outro extremo vai ser pouco regulamentada. Isso é uma incerteza crítica, tá? E dependendo de um extremo do outro, é mais ou menos. O outro eixo que a gente poderia escolher, de incerteza crítica, é globalização versus localização. Então, aqui no extremo vai ser globalização, aqui no outro extremo vai ser localização. Tá? Eu sei que é um pouquinho difícil de se imaginar. A ideia é vocês voltar agora em grupos e pensar quais são essas duas incertezas críticas que vocês acham que fazem mais sentido para essa empresa. E aí a gente colocou post-its nos extremos. Você coloca nos post-its do mesmo jeito que eu coloquei aqui, né? Globalização da música, localização, e a super regulamentada, pouca regulamentada, ok? Vocês escrevendo os extremos, né? Dessa incerteza crítica de um lado do outro. Ainda, vocês não criam cenários,
ok? Vocês têm 10 minutos só para definir essas incertezas e colocar esses 4 post-its. Tudo bem? Tá mais silencioso. Eu vou observar vocês, ver quando vocês conseguem colocar texto. Se eu vejo que está meio difícil, aí a gente entra para ajudar vocês, ok? Mas tentam fazer sozinhos. Se eu vejo também que realmente vocês não conseguem, eu tenho alguma cola lá que eu posso mostrar do lado da matriz, que vai dar algumas ideias para vocês em certezas críticas. Mas eu não queria fornecer tudo, não? Eu queria o cérebro de vocês funcionando. Então, tentam o máximo possível. Se realmente eu vejo que vocês estão, tipo, parados, a gente vem para ajudar. Beleza? Então, vamos de novo para 10 minutos para vocês definirem essas incertezas críticas. Vamos lá. Meu Deus do céu, vocês são máquinas. Vocês são máquinas. Antes do tempo dado, já os 3 grupos tinham colocado os 2 eixos. A gente deu uma olhada, tá tudo certinho. Maravilhoso. É a primeira vez que eu tenho uma turma que tá, tipo, tranquilo, em 8, 9 minutos tá fazendo os eixos. Então, parabéns, gente, muito bom. E aí vocês vão ter um pouquinho mais do tempo para fazer o próximo sprint. Que o próximo sprint não é o mais complexo, mas o que dá mais trabalho em volume, né? Que vai ser construir os 4 cenários. Então, agora que vocês têm os 2 eixos definidos, cada quadrante dessa matriz vai ser um cenário, um futuro possível. E você tem que pensar, né? Como podemos definir, descrever esse cenário? Uma breve descrição, o que acontece, quem ganha, quem muda, como é a vida dos usuários, né? Então, você pode descrever o cenário pelos usuários mesmo. Como está funcionando. E aí, tentam pensar realmente além de hoje, né? Tentam se colocar, se jogar mais no futuro. Coloquei aqui um exemplo do lado, né? Sobre uma coisa do, não sei, Pandemic 3.0. Que os eixos estavam, a pandemia resolvida, a pandemia está continuando, e aí no vertical estava uma transição societal, uma inércia societal que vai continuar do mesmo jeito. Olha o jeito que eles criam os cenários, né? Então, pensando daqui 10 anos, eles colocam um títulozinho, que resume, né, o que é, colocam uma descrição e colocam alguma ilustração, alguma imagem que ajuda a entender o que é esse cenário. Ok? Então, vocês precisam ser criativos, vocês precisam se jogar 10 anos pela frente, vocês precisam suspender a sua descrença, porque algum quadrante vai ficar mais estranho do que o outro, provavelmente, né? Então, você tem que realmente ser aberto para cada um desses 4 futuros possíveis. Vocês podem colocar personas, imagens, emojis, textos, tá? Mas uma ilustração, pelo menos, e um título, tá? Não colocando só textos, porque isso não vai ser bem fácil depois para enxergar os diferentes cenários. Ok? Vocês podem se dividir o trabalho, se quiser, tá? Então, tem um que pode fazer os títulos e textos, a outra pessoa vai fazer a imagem, ou cada um trabalha num cenário durante 3 minutos, depois vocês compartilham. Escolhem como vocês vão criar isso, tá? Se vocês veem que trabalhando nos cenários tem que reformular um pouquinho o título das extremidades dos eixos, vocês podem fazer, ok? Fica assim, então, vocês têm os post-its com o título dos eixos, e aí você tem um lugarzinho, um retângulo, para poder fazer o cenário em cada quadrante. Sabe, Perguntas, dúvidas? Fala, abrir sim, sim. só um comentário neste momento. Você não está mapeando a sua marca naquele cenário. Você está criando aquele mundo. Esquece a sua marca. Depois você vai olhar para as implicações da sua marca daquele mundo. Mas neste momento, você está criando o mundo. Faz sentido? Depois você vai questionar o que é minha marca dentro desse contexto.
Então, Mas descreve não mais do ponto de vista do consumidor mesmo, né? é, Do pode ser. consumidor, das pessoas. E lembra aquele vídeo que a gente mostrou? Tem o parte lá, pode ser os elementos lá, sociológico, culturais, tecnologia, ecológico, político, que pode ser fatores diferentes dentro desse mundo. Vamos então, 15 minutos, um pouquinho mais tempo, né? Porque tem que criar 4 Tem uma cenários. dúvida antes, rapidinho. Quando vocês falam de Fala, André. imagem, emoji e tal, vocês recomendam a gente jogar uma coisa em inteligência É, artificial, procurar em Google, qual que é? isso. Pode fazer um copy-paste de uma imagem no Google, pode lançar lá para a ChatGPT e fazer uma imagem. Vocês que se organizam. Tipo, no Miro você pode fazer um copy-paste de qualquer coisa, tá bom? Pode desenhar em papel, Tirar uma caneta, foto. Analógico. analógico, super bem-vindo. Vamos lá, Obrigado. 15 minutos. Nossa senhora, a gente parece correr uma maratona. Não, mas também a Mas gente achou nosso clubinho aqui, ó, é uma neuropsicóloga e uma médica. Eu falei, ó, achei minha dupla aqui, ó. eu acho que pelo fato de ser só duas, aí você estava muito menos em Rápido. discussões e mais na execução, né? A preparação da coisa. É, a gente Então, dividiu, cada um, a gente foi falando, mas uma foi escrevendo uma, outra foi escrevendo outra. Ficou mais produtivo, né? aham, total, total. Eu vi que grupo 1 estava um pouquinho mais difícil, mas tá chegando, tá chegando. Ah, Eu dei um chorinho de 2, 3 minutinhos, então tá Mas quase ajudou. pronto. Tá quase pronto. O Vamos Gemini, agora. Desculpa, o que você falou? o chorinho foi pro Gemini fazer o desenho. É exatamente, exatamente. É isso a ideia. Bom, vamos com a última sprint, tá? Última vez que eu vou jogar vocês em breakout. Agora que a gente tem esses 4 cenários, a gente vai sim fazer esse túnel de vento, esse wind tunneling, né? Então, você vai testar a resiliência de uma iniciativa estratégica nesses diferentes 4 futuros, ok? Então, a ideia é você voltar na lista que está lá do lado esquerdo, lá no início, que tinha tipo 3, 4 iniciativas diferentes. Vocês pegam um, não demora muito para escolher qual vocês vão pegar qualquer dessas 3, 4, né? E depois vocês vão testar, colocar essa iniciativa dentro de cada um desses 4 cenários. E ver se isso dá para você algum insight sobre pontos cegos, sobre suposições, sobre oportunidades que você não tinha enxergado relacionado a essa iniciativa estratégica. Ok? Lá no Miro, do lado direito, eu deixei o espaço para você colocar um post-it, para colocar um post-it de qual é a iniciativa que vocês escolheram, né? Porque a gente não sabe o que você vai escolher. Então, escolhe uma, coloca ela no post-it, e aí depois, uma vez aplicar em cada um dos cenários, vocês podem talvez adicionar post-its de uma outra cor em cima de cada cenário, para falar de algum insight, algum ponto cego que você identificou ao colocar essa iniciativa estratégica dentro desse cenário. Tá bom? Então, vocês vão ter 10 minutos para fazer isso e depois a gente volta aqui para fazer as reflexões do exercício como um todo. Beleza? Vamos? Então, escolhe uma iniciativa estratégica rapidinho do lado esquerdo e coloca em cada um desses 4 cenários para ver se vocês ganham algum insights sobre a iniciativa. Vamos lá, gente. Último sprint. Ei. Acho que tá todo mundo voltando. Vou só esperar uns segundinhos. Alguém pediram no Zoomiverse? Acho que não, né? Estamos todo mundo aqui. Primeira coisa, parabéns. Eu sei que o tempo era curto. Eu sei, desculpa. Mas mesmo, a gente quer que o curso, a gente consiga mostrar para você essas ferramentas, esses processos. Aplica, ok? Durante a semana. Você pode pensar um pouco, se eu fosse aplicar isso para meu mundo, para minha empresa, para minha marca, como eu posso fazer isso? Ok? E até por isso que eu queria, ao invés de fazer apresentações aqui, agora, a gente não tem tempo. Eu vou convidar vocês, volta durante o final de semana, meia hora, vai lá ver o que os outros grupos fizeram,
que acho que é super rico, trabalho de todos os grupos aqui. Mas eu quero aproveitar aqui umas 10 minutinhos aqui para que vocês façam uma reflexão. Por favor. Você estava lá conversando muito, talvez um momento um pouco mais pessoal agora, 3, 4 minutos. Eu vou pedir para cada pessoa escrever uma coisa no chat, que é uma reflexão. O que eu quero dizer com isso? Como foi? Como foi? O que você gostou, não gostou de tentar fazer essa atividade hoje? O que você aprendeu? E talvez mais importante, tem algo aqui que você pode aplicar no mundo de você? Sabendo agora essa metodologia, essa ferramenta de cenários, como isso pode ser aplicável para a sua realidade? Ok? Então, vou ficar calado aqui, vou dar para vocês 2, 3 minutos. Escreve uma coisa no chat. E depois, se alguém gostaria de falar, seria maravilhoso, mas nem precisa. Mas eu acho que é importante, vocês têm um momento para vocês fazer um pouco dessa reflexão. Colocar uma musiquinha. Ou melhor. Desculpa, a última coisa que eu vou falar. Pode escrever várias coisas. Não para de pensar, não para de escrever coisas. Estou lendo aqui. Desculpa, mas para mim as suas reflexões são muito rico, mais rico do que. Eu adorei o trabalho. Eu estava lendo quando você estava fazendo a construção, mas eu acho que essas reflexões tão importantes. ahm, eu quero aprofundar um pouco mais em cada uma das coisas que vocês escreveram. Tem coisa aqui que tipo a gente vai voltar a falar em outras sessões. Natália, você falou uma coisa lá que tem muita coisa aqui tipo que conecta com a última sessão que a gente vai falar de ética, que eu achei legal. Raquel, estava a sua pergunta lá sobre interlocução dentro de empresa, também eu acho super rico, super rico. Vou dar só um minutinho aqui,
dá uma lida no que os outros estavam escrevendo aqui, porque... E se você quiser escrever outra coisa em cima do que alguém escreveu, acho maravilhoso esse momento, de vocês trocam entre vocês essas reflexões. Marta, tão interessante, né? Coisa de decisões, né? Ok, desculpa. Não, você fala essa coisa de o peso de decisões que adiamos. Interessante. É muito aquele exemplo de eu aos 30 podia ser médica, adoro medicina, mas pá, tenho que fazer 6 anos de curso. Ei, muito chato. Mas vais eventualmente, se correr tudo bem, chegar aos 30 na mesma. Podes ser médico ou podes ser o que sejas agora. Queres abdicar ou não? E às vezes é chato. Eu sou voluntária enquanto sou um full-time job. Uhum. E uma pessoa, a minha quinta-feira começou às 8 da manhã, são 11 da noite. E eu não parei mais de meia hora, que eu estava por acaso a falar há bocadinho. Então, pá, é um trade-off. É. Eu estou bem. Marta, isso para mim é fundamental. Quando vocês estão criando esses cenários, você está criando uma Canva para conversa aqui na empresa, para que vocês possam falar sobre essas polaridades, sobre esses trade-offs, sobre esses elementos que saem. De novo, cada pessoa da empresa vai olhar para eles de forma diferente também. Então, ele para mim não é uma coisa fixo. Se não usa como empresa, como algo que é fixo, que vai definir. Lembra que a gente falou na semana passada? Esse é o futuro onde a gente vai chegar? Não. De novo, ele é uma forma de levantar aqui possíveis futuros, incertezas, para que quando esses sinais começarem a aparecer, a gente não está simplesmente sem intencionalidade indo numa direção e não questionando isso. É para que a empresa tenha, e vocês individualmente tenham mais intencionalidade sobre as decisões que você toma todos os dias. A gente sabe, né? A gente fala muito isso na Hyper, né? A cultura como estratégia, o café da manhã. E a cultura é todas aquelas decisões, comportamentos que a gente toma sem parar para pensar. Então, esse tipo de ferramenta é um frame para que a gente tenha um pouco mais de consciência, um pouco mais de intencionalidade, às vezes, que muitas vezes naquele correria do dia a dia a gente não tem. Mas maravilhoso, adorei. Eu estou fazendo um copy-paste dessas reflexões de vocês, para que eu possa voltar a ler com calma depois. Mas obrigado, gente. Sabrina, vou devolver para ti. Compartilhar aqui a tela. E vamos passar os recados paroquiais da nossa sessão de hoje. O que vai ser o desafio e o diário? Bom, desafio não vai ser uma grande surpresa para vocês se eu falo que o desafio vai ser fazer uma matriz de cenários, né? Porque vocês experimentaram agora em sprints super rápidos, todos juntos, em empresas que vocês não conhecem. Agora, a ideia é você fazer uma matriz de cenário que vai realmente se aplicar ao seu negócio, tá? Então, pode ser a sua indústria, poderia ser a indústria da empresa na qual você trabalha, ou você escolhe uma coisa se você não quer aplicar mesmo ao seu negócio. E aí vocês vão explorar as tendências que mudam o futuro, mas somente você já começou a fazer isso no desafio da primeira semana, né? Então, vocês podem reaproveitar as tendências que vocês tinham listado. Você tem que decidir das incertezas críticas, né? O que você vai colocar nos eixos. Aí você tem que definir esses 4 cenários. Pode pedir ajuda da inteligência artificial para te criar imagem, para te ajudar a dar um pouquinho de corpo, né, a cada um desses cenários. E aí depois, se você consegue pegar uma iniciativa estratégica e aplicar em cada um desses 4 cenários, melhor. Mas se pelo menos você consegue mapear 4 cenários, já é excelente, ok? Diário de reflexão, como sempre, vou deixar as perguntas aqui. Elas estão no Hyper Hub, tá? Então vocês podem responder, me mandar. Estou validando, eu vejo que pouquinho a pouquinho vocês entregam todas as tarefas.
Não esquecem que se quiser o certificado, precisa entregar pelo menos 6 tarefas em total. O kit de aprendizagem já está lá também, disponível no módulo 3. A gente fala também de horizonte, acho, nesse kit, que podia ser uma coisa interessante que vai complementar o que a gente falou hoje nessa parte dos cenários, tá? E, como sempre, a gente sugere ferramentas que fazem parte da caixa de ferramentas da Hyper, né? Que vocês podem clicar e ver mais a explicação passo a passo para fazer atividades dentro do seu contexto, da sua empresa, com as equipes, você facilitando esses workshops. Então, está lá um pouquinho explicado ferramentas interessantes. Beleza, então vamos agora com checkout. E o checkout vai ser um checkout de gatinho. Então, qual gato representa como você está saindo da sessão de hoje? Você tem que jogar o número do gato escolhido e o porquê. Porque você escolheu o gato 5, 1, 2, etc. Pode abrir o microfone, pode escrever no chat, o que te deixa mais à vontade. Lua, tem que falar por que o número 2. O time trouxe o seu próprio gato. Vamos lá, a Lua, Que fofo esse gato. Lua tá 2, estou tranquila, em paz e feliz. A Nádia, 3, cansada, dia cheio, né? A Tainá, 8, surpresa com tantas possibilidades de aplicação. A Jaque, 5, bugada, pensando como aplicar na empresa, com o problema que eu tenho sem assustar as pessoas. A Tainá com H, 5, porque foram muitas informações e pensamentos. O André, número 1, chapado com tanto aprendizado. A Raquel, 9, ninguém me segura. Tô gostando. Ninguém se segura. Tim, você tá número 10, né, com esse gato. Não, número 3. Porque esse é o gato que pulou em cima da cama ontem à noite e me acordou, né? A Marta tá 4-7 do corpo. Procura ser um nariz novo. Mente, número 8. Siga para bingo. A Nath, 5. Muito animada, mas tentando levar para a prática, sem apavorar ninguém. Muito bom, gente. Obrigada pela sessão de hoje. Parabéns, porque hoje vocês que trabalharam, né? Tava muita coisa para fazer mesmo. Tava bem complexo, porque matriz de cenário numa coisa que você faz em 5 minutos e não é óbvio, né? Especialmente essa coisa das incertezas críticas a escolher. Então, parabéns pelo trabalho. Dê uma olhadinha no que os outros grupos fizeram, sempre interessante. E qualquer dúvida, podem me mandar lá pela plataforma, tá? A gente, então, se vê na próxima semana para a nossa sessão 4, que a gente vai fazer Play in the Future. Então, a gente vai jogar, vai ser mais leve, vai ser mais fácil do que foi a sessão de hoje com matriz de cenário. Ah, o time não está convencido. Sim, acho que está mais fácil mesmo. É mais leve, mais leve. Uma boa semana, um bom final de semana para vocês e até próxima quinta-feira. Tchau, tchau, um beijo. Obrigada, Tchau, ótima pessoal. semana. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. boa Boa noite. noite.